Ele é grampeado, né? Não é colado. É grampeado, não é colado. É isso que eu queria ver. Ali tem um grampo. Isso é grampo. Porque senão a abelha ia ficar grudada ali, né? Isso era a minha pessoa, mas se é fita. Não, mas eu acho que não, é um plástico. É mas só um ele plástico. fala uma fita, mas ele falou em fita, né? Daí você Boa tarde a toda fita todos. tem cola, né? Só para avisar, acabou o mel. Quem Ah, não. por favor, Se ele estava reclamando que não diminuiu. Eu estou gravando aqui, a câmera está gravando aqui, depois vai vir uma cobrançazinha, né? Claro, eu tenho que ter um ressarcimento de custos, eu viajei 1.000 quilômetros para vir, mais 1.000 para voltar. Dividimos. Tá bom, deixa um pouquinho para depois. Eu havia contado já hoje, logo que inventaram os tachê, que foi uma invenção muito boa, principalmente para dar mel para criança, né? Aí, fazendo uma palestra no interior, distribuí o sachê, como eu sempre faço, e eu vi que o senhor lá fez uma paleta diferente e tal, estava meio estranho, não consegui engolir direito. Aí eu perguntei para ele, o que houve? O senhor não gostou do mel? Ele, não tem gosto de nada. Mas como? Só é ruim de engolir por causa dessas aspinhas que tem lá. O cara me engoliu o sachê inteiro. Daí eu falei, bom, agora foi assim, dar uma mordida no bicho. Eu não conseguia morder ela de égua, coitado. Aí ele puxou aquele canivetinho que todo mundo vê no interior, fez o corte, daí chupou o melato e degustou, finalmente. Mas são as lições que a gente vai aprendendo aí ao longo dessas andanças aí para esse Brasilzão lá fora. Bem, minha gente, meu nome é Ernesto Breyer, sou apicultor, pai e mãe há muito tempo, como eu já tinha falado um pouco de manhã. É uma atividade que a gente só entra uma vez, porque nunca mais sai dela. A abelha é uma paixão. Sempre alerto alunos quando começam a apicultura. Estou brincando contigo. Tá bom. Como eu sempre digo para os meus alunos quando começam a apicultura, né? Fui professor durante muito tempo na minha vida. E se vocês entrarem na agricultura, é um caminho sem volta. Não tem como sair. A partir do momento que a pessoa entra, porque passa a gostar das abelhas, passa a gostar da convivência com o ambiente natural, passa a admirar esses insetos maravilhosos, você não sai mais. Não adianta, não sai mesmo. Né? Eu vejo que talvez porque eu já, desde o meu tetravô, que a gente tem história de abelha da família, já deve estar impresso no meu código genético, só não nasci dentro de uma colmeia de abelha por falta de espaço. Eu sou um pouquinho gordinho, né? Pouca coisa. Não é que nem o Patrick assim, né? Certo? A gente não sai da agricultura, não sai das abelhas. E mais um detalhe, é uma parceria. Eu tenho tantas colmeias de abelhas. Você pode ter as colmeias, as abelhas você não tem. As abelhas são livres. Elas podem sair embora no momento que elas quiserem. É uma parceria. Quanto melhor você tratar suas abelhas, melhor será o retorno que você terá da sua atividade. Isso em todos os momentos. Tratem bem suas abelhas, que elas também vão te tratar muito bem. Nós não somos donos de nada das abelhas, nenhum. Sou dono da caixa. Mas das abelhas, não. Isso a vida ensina para a gente, ao longo de 60 anos de agricultura. O primeiro piada que eu tive no meu pai quando eu tinha 8 anos de idade. E nunca mais saí disso. O tempo da abelha mansa, né? Você ia lá com uma latinha, com um paninho velho, fazia uma fumacinha, às vezes usava uma mascarazinha de rosto, né?
medão danado. E quando surgiu a abelha africana, bancamos a coisa. A minha mãe, como era excelente costureira, com os primeiros EPIs que se tinha notícia, de macacão, pela calça e tal, mas não foi fácil. O primeiro fumegador, inventado depois por um apicultor lá de Rio Negrinho, Aires Mariano Todos, e depois da ICEAL, lá de Santa Catarina, passou a produzir esse Brasil, que hoje é conhecido e é muito utilizado. Falar nisso, o que vocês usam fazer fumaça dentro do fumegador? Oi? Maravilha? Vocês têm uma coisa que todo mundo gosta aqui, que é chimarrão. Usa o palito da erva, mate, tá? Depois de encaixado sai só com aquele palito, né? Usa o palito da erva mate de fumaça. É uma fumaça pouco tóxica para o apicultor, uma fumaça fria e pouco contaminante. E ela cumpre a sua finalidade, que é mascarar a comunicação através de feromônios que a abelha tem. E é excelente para isso. Uma dica. Tá? A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Tá, mas vamos lá. Produção, beneficiamento e comercialização da própria. Por isso que eu montei esse círculo aqui, tá? Para que a gente possa falar alguma coisa sobre produção de própria. Todo começo é difícil. No começo também a gente apanhou muito até chegar em um denominador comum de produção com qualidade. Como eu falei de manhã, qualidade se vende hoje, se vende amanhã e se vende sempre. Tem que primar sempre pela qualidade dos seus produtos. Todos os produtos. E principalmente na atividade apícola, uma coisa que você vê muito pouco. Isso tem que melhorar muito, né? Principalmente as gerações mais novas, que é anotar a sua atividade. A anotação é fundamental. Mais vale uma peça, uma ideia mal anotada do que uma boa ideia esquecida. Se eu perguntar quem que é um apicultor, senhor apicultor, quanto custa um quilo de mel para o senhor para produzir? É uma bela pergunta. Sem criticar ninguém. Mas o senhor não anota quanto custa a sua atividade. Não é verdade? Quantos apicultores profissionais nós temos no Brasil hoje? Alguém tem ideia? Pessoal do Senai, Sebrae? Hein? Menos de 3%. Menos de 3%. Dos que, fora estatísticas oficiais, 300 mil apicultores do Brasil, né? Menos de 3% são profissionais. Então nós temos muito caminho pela frente. E como ela falou anteriormente dos produtos, muito chão a percorrer. E a própolis, como eu falei, ela paga todos os meus custos de apicultura de 600 colmeias. E o meu apiário mais próximo fica a 60 quilômetros até eu chegar na fazenda. Daí até da entrada da fazenda até o último apiário são mais de 15 quilômetros que você só vai com veículo 4x4 e quando chove só com guincho. Porque são as únicas regiões que a gente ainda tem para a produção orgânica. Totalmente inócuas. Só chega lá por ser teimoso. O pessoal paga para fazer ali, a gente faz isso trabalhando. E uma coisa que eu nunca abri mão foi do meu contato direto com as abelhas. E como eu falei, procurem, é um exercício, e eu vou conseguir fazer isso lá na empresa. Nós estamos fazendo uma sala interativa, onde a pessoa que vai nos visitar, ela vai entrar nessa sala como se ela estivesse chegando no alvado de uma colmeia e entrando dentro da colmeia, tudo com projeções holográficas. Não consegui fazer, mas está já em projeto. Para que nós, seres humanos, tenhamos a visão que a abelha tem do ambiente. Isso facilita muito o entendimento daquilo que a gente quer com elas e delas. Né? Para nós, palmo não
é distância. Né? Microgramas, para nós não diz nada. Para a abelha é muito. Ela trabalha com microgramas. Milésimas, milionésimas partes de gramas. A abelha não pula dentro da colmeia. Ela caminha. Tá? Se você deixar um favo torto, ela não consegue endireitar, a menos que ela desmonte a cera e faça outro favo. O estaleiro torto também, ela trabalha na vertical. Ela tem sensores magnéticos em cada uma das junções das suas patas. Com isso ela consegue a verticalidade. Mas para isso ela precisa ter uma colmeia que esteja na vertical. Até a revista Apicultura, que estava sendo distribuída lá no Zoom, eu coloquei um artigo lá, pequenos detalhes, grandes diferenças. Mas por quê? É justamente por isso. Para nós, são pequenas coisas que não dizem absolutamente nada. A gente não presta atenção nisso. Mas se você olhar isso pela ótica da abelha, e com a visão dela, e com o tamanho dela, você começa a entender como é que elas funcionam há 130 milhões de anos nesse planeta. Beleza? Bom, própolis eu já falei o que é, todo mundo já sabe, já são doutores nisso. A história também já contei, o primeiro livro escrito pelo meu pai, na década de 80, no início da década de 80, quando foi lançado também o primeiro produto à base de própolis, propolina, até hoje no mercado, marca registrada, pomada à base de própolis também. Quando a gente começou a atividade de agricultura no Brasil, meu pai, era eu, meu irmão e meu pai, e as 3 irmãs que no final de semana também ajudavam, minha mãe. Nós tínhamos uma bicicleta para 3 pessoas. Então aquele negócio de pensar grande já vem desde essa época. A gente tinha uma visão de futuro de que a gente fosse crescer. E tem que acreditar nisso. Quando você traça uma meta, vai indo. Como alguém falou hoje, a gente não pega um sonho, pode ser que ele só esteja adormecido, mas corram atrás dele que vocês vão conseguir, sempre. Né? Querer é poder, em todos os aspectos. Começou aí também a história da própolis. Já no início da africanização das abelhas do Brasil, meu pai começou com essas pesquisas de própolis, através dos amigos que ele tinha na Alemanha ainda, que eles vieram da Alemanha, após a guerra. E aí começou a ver que a abelha africanizada produz muito mais própolis do que as abelhas de origem europeia. Por quê? Pela própria natureza da origem delas. Essa é a nossa região lá do Vale do Rio Iguaçu. É uma região com uma característica de extração madeireira, sempre foi, mas em cima, a pressão sempre maior de extração em cima de algumas espécies vegetais, tipo a araucária, pinheiro, né, e a embuia. E todo o remanescente florestal ficou. Então nós estamos dentro do Paraná, na região sul do Paraná, norte de Santa Catarina, uma ilha, né, que ainda tem vegetação nativa, silvestre. E isso é excelente para a produção de própolis. Essa é a nossa cidade, União da Vitória e Porto União, que ela é dividida pela estrada de ferro num ponto e no rio pelo outro. A parte de cima é Porto União, Santa Catarina, e a parte de baixo, União da Vitória, Paraná, é onde nós estamos situados. Tá? A serradura do rio Iguaçu, é o mesmo rio que dá origem às cataratas do Iguaçu. Causa problemas para nós? Sim, porque nós invadimos a área do rio e quando ele enche, ele cobra seus tributos. Olha o enchente que nós tivemos lá em 1983, ele encheu 10,44 metros. Nós sabemos muito bem que vocês passaram ano passado aqui, né, com cheias. Ficamos 30 dias embaixo d'água, 80% da cidade. Então a gente sabe o que é isso. E o rio cobra seu tributo. Tá? Mas eu aprendi uma coisa, que a água tem muito valor. E sabe onde eu aprendi isso? No sertão nordestino.
onde cada gota d'água é importante. Cheguei na casa de um apicultor no interior do Piauí. De tardezinha, tal, não tinha hotel na cidade, no vilarejo. Perguntei, onde é que eu posso tomar um banho? Aí ele chegou com um baldinho, meio baldinho d'água, uma canequinha. Doutor Braga, desculpe, mas hoje o senhor tem que se lavar atrás daquela árvore lá, que hoje é o dia dela receber água. Aí que eu aprendi a valorizar a água. Lá, 6 meses por ano chove. E tem épocas que ficou 2 anos sem chover. Imaginem vocês viver num lugar 2 anos sem ver uma gota d'água caindo do céu. Aí você aprende a valorizar a água. Tá? E principalmente para a apicultura. Nós vamos em frente. Essa nossa empresa, isso lá no ano 2000, que a gente se mudou da instalação nova. E depois, agora em 2025, cresceu um pouquinho. Né? Ela não pode ficar sem construir um puxadinho. Não tem jeito. Né? Quando acha que está bom, não, vamos fazer mais um puxadinho. E assim vai. E daí a gente vai crescendo sempre com os pés no chão. Sempre. Própolis, conceito, então está lá. Também já mostrei. Também ali em cima, se fizer a abelha coletando resina, mel sendo extraído, própolis, flores e pólen. Conceito. A grande diversidade da flora brasileira. 6 biomas desse país, como eu falei, é fantástico. Por que está todo mundo de olho no Brasil? Falando em geopolítica, por causa disso. Todo mundo aqui se acha no direito, principalmente os estrangeiros, de dar palpite na nossa mata, na nossa preservação, na nossa Amazônia, nos nossos rios, na nossa flora, na nossa fauna, sendo que eles já destruíram a deles há muito tempo atrás e já colonizaram, sem criticar ninguém, apenas fazendo uma constatação. Tá? Então, essa diversidade da flora brasileira, minha gente, ela é diretamente relacionada a própolis. Por isso, essa riqueza que a gente tem em própolis. E 90% dela ainda não é conhecida. Começar com o Nordeste, lá com a própolis da Jurema, né, que é uma planta que tem lá, que é fantástica. Fizemos os primeiros ensaios de análise, pode ser excelente, que até pouco tempo não é conhecido. Classificado e conhecidos cerca de 20 tipos de própolis. Mas que ainda tem mais, às vezes até mais da metade do seu conteúdo desconhecido. Da onde que a abelha coleta o que ela precisa para a própolis. Não é só da resina das plantas, não. É de todo o ambiente que rodeia a colmeia e por isso essa diversidade diretamente proporcional ao meio aonde estão situadas as colmeias de abelhas. Aí uma mina coletando resina essa planta aqui é o álamo. Conhecem álamo? O álamo é interessante porque ele é muito, quando ele brota nas gemas apicais, tá? A resina dele é amarela. E a gente até está pensando em fazer um coletor diferente, porque ela não se solidifica, no ambiente ela escorre pela colmeia. Depois eu vou mostrar isso aí. Tá? Então a gente vê a abelha coletando essa resina no álamo. Dá para ver ali na cutícula dela já, né? Onde ela já tem uma parte de resina. O álamo é utilizado muito como uma planta, um reflorestamento. Madeira utilizada muito por palitos, né, fibra longa, e é muito utilizada na indústria. De novo, mas o que é essa resina na planta? Por que a abelha coleta isso? Só para relembrar, é a substância de defesa das plantas contra qualquer agente patológico que possa interferir no seu desenvolvimento.
é a proteção das plantas que as abelhas coletam para a sua proteção. Tudo internamente por colmeia é revestido no própolis, tudo, inclusive a cera. Inclusive a cera. Tá? Nasceu uma abelha, vai lá o pelotão, faz a limpeza e já reveste uma microcamada de própolis. Por isso que o falo vai silenciando também quando há a transformação, né, da larva para pupa. Teste casulo. Então, substância de defesa das plantas que as abelhas sabem qual planta é interessante e que tenha essas propriedades de defesa da colmeia. Imagine vocês que numa sala como esta aqui, nós tivéssemos 1000 pessoas morando aqui dentro. Morando. Com suas necessidades, dormindo, conversando. O que ia acontecer em pouco tempo? Uma confusão. Na verdade, principalmente a questão sanitária. Agora imagine vocês uma colmeia de abelhas que tem aí 30, 40, 50, até 100 mil indivíduos convivendo harmonicamente e funcionando harmonicamente e produzindo harmonicamente. E aí a própolis é a substância que faz essa defesa contra esses patógenos que vêm afetar a abelha. De novo aí, aqui ela coletando resina do araucária, a resina do pinheiro, né? Araucária gustifolha, que tem uma resina extremamente importante também na produção da própolis. Própolis marrom, da floresta Ambrófila mista, que é a mata de araucárias, ela tem muita resina de pinheiro. Aqui foi feito um corte machucado na árvore e as abelhas estão coletando resina. Mas normalmente elas coletam também nas gemas apicais na rotação do araucária para a produção da própolis. E mais outro detalhe, como a minha região lá, General Carneiro, o município onde eu tenho minhas abelhas, ele é um município estritamente silvicultor, só se planta florestas, e principalmente florestas de pinos. Pinus taeda e pinus eliote. Tá? E vocês podem ver que esse pinus está descascado ali. Por quê? Como a monocultura traz seus problemas, tem um macaco, uma variedade de macaco, uma espécie de macaco, o Cibusapela, chamado macaco prego, que aprendeu a se alimentar do pinus. Mas não tem fruto, não tem nada. O que ele faz? Ele descasca o pinus quando tem uma determinada idade, normalmente do 5º, 6º ano até o 8º ou mais, né? E come a entrecasca por onde circula a seiva elaborada, que é rica em glicose. E a seiva elaborada da planta, glicose, sais minerais, etc. e tal, e vem e vai e sobe. Então ele anela, ele acaba matando a planta e se alimenta dessa entrecasca. Por quê? Porque as matas são monoculturas, afetam, apesar de ter as reservas legais, as preservações permanentes, mas elas afetam diretamente a fauna local, e aí os animais têm fome. E daí vai fazer o quê? Qual é a solução para isso? Problema. Mas, em contrapartida, as abelhas utilizam toda essa resina que é secretada pela planta quando ela está nesse processo para a produção de própolis. E esse própolis com essa resina do pinus também tem suas qualidades. E ele produz tanto, se vocês quiserem ver aqui, ó, ele chega aqui ao coletor lateral e ele chega a correr. Depois, se quiserem olhar mais de perto, ou quiser passar essa colmeia aí, o pessoal dá uma olhada, faz favor. Ele chega a escorrer para dentro da colmeia, principalmente nas épocas quentes de verão, de dezembro e janeiro, quando a gente está produzindo esse própolis. Chega a produzir 1 quilo, 1,5 quilo de própolis por colmeia. Que a média nossa lá de produção, com esses coletores que eu vou mostrar,
é cerca de 300 gramas por colmeia ano, por safra, claro. Então, continuando ali, importância. Uma importante fonte de alimento para o apicultor, e em alguns casos, principalmente lá em Minas Gerais e outros, que apicultores só produzem própolis. É suficiente para ele, e produz muito própolis, principalmente a própolis verde e a vermelha, que tem um valor agregado maior. Tá? Eu já falei também da pandemia do Covid, ela também comentou aqui antes, né? Houve um aumento significativo no uso da própolis. E assim como ela protege as abelhas, ela também nos protege. E o ideal é nós usarmos própolis continuamente. Pequenas doses diárias, por quê? Para que você melhore o seu sistema imunológico. Sempre. Oi? Existem as angiospermas e as gimnospermas, né? Plantas com flores e plantas sem flores. O pinheiro não, tem o macho e tem a fêmea. Né? E o pólen que dá no pinheiro macho, ele não é rejeitado pelos abelhas, é um pólen muito pesado. Tá? Então ela dá a resina. Tá. Fatores que influenciam na produção, qualidade e quantidade própria. O que é? Está lá, localização da apiária e densidade de colmeias. Muito se fala aí em produção, em florada e tal. Mas quem faz o controle de quantas colmeias de abelhas existem, digamos, no hectare de mata nativa, não só abelhas do gênero Apis, mas todas as abelhas que se utilizam das plantas com flores para a sua sobrevivência. Um estudo extraoficial nos fala, e corrija a Arunice se eu estiver mentindo, cerca de uma colmeia por hectare para a mata nativa. Para que ela sobreviva não só na época de produção, que aí uma colmeia por hectare é pouco, mas nas épocas de entre safra. Aí ela vai conseguir tirar do ambiente aquilo que ela precisa. E na produção de própolis, quanto menor ou mais espalhados forem os seus apiários, com menos colmeias, tá? Melhor para a produção da própolis. Porque ele é mais restrito que as flores. Tá? As resinas que as abelhas coletam são mais restritas que as flores. E de mais dificuldade de coleta. E vai depender também, já vou falar para frente, muito das abelhas. Tá? Então, a quantidade de colmeias em uma determinada área, tá? Pode motivar as abelhas a utilizar materiais de recheio para conseguir fechar as aberturas. Como é que a gente faz elas produzir próprio? Também já vou mostrar. É abrindo frestos, buracos e aberturas indesejáveis a ela. Para que ela feche isso atrapalha. A claridade atrapalha a entrada de ar frio, principalmente aqui, né, minuano. Vai mexer com o condicionamento interno da colmeia. A abelha tem que manter um condicionamento interno perfeito. Temperatura, umidade relativa, teor de carbono, teor de oxigênio. Tá? Tudo isso ela tem que manter nas condições ideais para que ela possa, então, ter a cria e ter a sua sobrevivência dentro da colmeia. E qualquer fresta ou buraco ou entrada indesejada, ela vai imediatamente vedar com o próprio. Tá? E também a africanizada tem um detalhe. Um grupo de abelhas se especializa na coleta do próprio. E outro se especializa em fechar esses frestos. E isso que nós usamos para desenvolver alguns processos de produção, através da observação das abelhas. Tá? Olha lá, ó. Abelhas colhendo tinta de alambrado, betume, pá. Por isso que para a produção de própolis, eu não tenho apiários maiores do que 15 colmeias, no máximo. 10, 12, 15 colmeias. E uso também isso depois para a produção de melato, que também cai no mesmo tipo.
Tá? Quanto tempo eu tenho? Mais de 2 horas? 2? É? Quanto? 10? Pô, não cheguei nem no começo. Tá, área de produção de própolis, então. Opa, desculpe. Deixa eu voltar lá. Comércio que a gente usa lá. São essas comércios de vez, talentos metálicos. Vou correr um pouquinho, porque senão eu vou me interromper, né? E a gente usa normalmente uma melgueira com as janelas laterais. Eu também vou passando para vocês, vocês podem dar uma olhada. Essa é a janela sem própolis. E aí vou passando algumas com própolis, já propolizadas pelas abelhas. E por que essa fita transparente ali? Justamente para não atrapalhar o condicionamento interno da colmeia. Tá? Para evitar a entrada de insetos e outros animais, né? A gente usa isso. Localização de apiários. Aqui se já vem um relato da abracatinga também, a abracatinga, as pretas ali, né? Por causa da fumagina. Colmeias populosas, bem alimentadas, ocupando bem os espaços, propolizam com mais intensidade. Como eu falei, tem um número maior de abelhas fazendo esse trabalho de coleta. Boas reservas de alimento. Cera é fundamental para as abelhas. Sem cera de qualidade, minha gente, não produzia nada. Tá? Linhagem ou raça de abelhas. Tem algumas linhagens de africanizadas que simplesmente não produzem própolis. Tem que se trabalhar com seleção. Eu faço seleção das abelhas que eu tenho. E uma das seleções que eu uso é via zangão. Mas isso já é outra conversa, né? Tá? Mas funciona bem. Então a gente seleciona os enxames que são mais produtores, não só de própolis, como também resistentes, tá? Mel, e você consegue produzir própolis junto com mel. A mesma colmeia que se usa para a produção de mel, você usa para a produção de própolis. É mesmo, não muda nada. Espécies vegetais que são interessantes, no caso da Bácaris, que é própolis verde, né? Florestas nativas plantadas, pinos, eucalipto, araucária e outras. Tá? A mata nativa sempre dá uma diversidade maior de componentes próprios, princípios ativos principalmente. Muitos ainda não identificados. Estamos trabalhando com isso. Está aí a vassourinha, lagiana, o alecrim, vendo a abelha aqui já, ó, enchendo a corbícula lá de resina, que dá o própolis verde. Aroeira, vocês conhecem, a gente chama de pimenteira, né? A nossa região ela chega a florescer até 3 vezes por ano. Uma planta bem interessante. Boa. E a araucária, né? Que é a nossa rainha da floresta lá, o pinhão, né? Quase extinta. Época do ano. A propolização ela se reduz principalmente em função de temperatura. Como a abelha trabalha com resina, né? Essa resina quando está frio ela é difícil de trabalho pelas abelhas. Ela é muito viscosa, muito forte. Tá? E também a pouca secreção de resina nos períodos de dormência das plantas, no caso do inverno. Tá? Só vai começar mesmo primavera, verão ou outono. Então o período de produção tem que se observar na nossa região. A região sul é normalmente dezembro, janeiro, abril, maio, considerando áreas de vegetação silvestre. Tá? Em épocas de grande fluxo de néctar, elas reduzem um pouco mais a atividade de produção própria. Associação, como eu falei, tá? Pode produzir mel e própolis da mesma colmeia. Por isso que a gente usa essas janelas laterais, que eu já vou mostrar para vocês como é que elas funcionam. Tipo de madeira que se usa: não usar pintura. Tinta contém metais pesados,
Metais pesados são contaminantes. E contaminantes são hoje detectados em qualquer análise que se faça, principalmente nos mercados mais exigentes. Aí tem aí a fórmula, processo de fabricação aí do verniz. Essa colmeia que vocês veem aqui, ó, ela é banhada no verniz. Só banhada. Aí eu faço o trabalho que a abelha faz, que é impermeabilizar totalmente a colmeia. Por dentro sempre. Tudo que tem dentro da colmeia é impermeabilizado sempre com própolis, que é a substância de defesa dela. Tudo. E a gente facilita bastante. E não usa tinta. Usa só esse verniz. Fácil de fazer. Usa própolis e raspa, que está ali. Álcool, pode misturar o óleo vegetal, não transgênico de preferência, se você trabalha com certificação orgânica. Tá? E aí você vai ter uma colmeia impermeabilizada. A madeira que nós utilizamos hoje para a confecção de colmeias é do eucalipto, porque nativas não se pode utilizar, ao menos que você já tenha documento de florestal. Nós usamos muito araucária e o cedro, mas hoje não se pode utilizar mais, são madeiras que são de proteção. Daí, ó. A cobertura que eu uso lá é essa aí, ó. Como a gente tem uma demanda grande de tambores na empresa, tambores que quebram o verniz interno, não pode mais ser utilizado para mel. Aí a gente usa, corta eles em 3 pedaços e faz a cobertura. Dura tempo. E não tem problema de quebrar. Tá? E dá um conforto térmico bom para a colmeia. Usa inclusive lá no Nordeste com todo aquele calor, porque consegue haver passagem de ar e é um conforto térmico maior para as abelhas. Que a gente tem que cuidar. O manejo é fundamental. Frequência e proteção. Ó, quanto mais exposta a própolis, luz, umidade, poeira, maior a possibilidade de perda de qualidade. Quanto mais você proteger as áreas de produção de própolis, melhor, como eu vou mostrar aqui também. Colheitas com maior frequência diminuem esses fatores. Com essas janelas laterais, a gente consegue coletar elas por polícias normalmente a cada 10, 12 dias, dependendo das condições climáticas. Tá? Me dá mais um pouquinho de tempo. Vou chorar. Pega mais um melzinho aí. Fica brincando. Produção estimulada. Então vamos lá. Vou correr um pouquinho, porque, como eu falei já hoje, o interessante desse tipo de palestra é uma oficina. A gente pode interagir mais e ter mais tempo. Mas aí é só para despertar o apetite de vocês da produção de própolis. Tá? Quem quiser mais informações, depois me procura que a gente está aí à disposição. Tá? Colocação de calços também já nós não usamos mais, só usamos na lateral. Qual é a desvantagem disso? É você ter que coletar própolis lá no campo. Contaminação. Tá? E aí vocês podem ver colmeias pintadas ainda. Hoje eu não tenho mais colmeia pintada. Aí também, ó, calço e abertura. Aí já, né, fizeram a abertura lá em cima e mais um corte lateral ali. Tá? E as abelhas que se viram para fechar isso aí. Uso de tela plástica. Aqui tem algumas regiões que ainda usam. Me mandaram própolis lá fazer análise de tela plástica. Só que é uma própolis que ela fica totalmente moída, né? E não tem um valor comercial assim tão bom quanto a outra própolis que ele produz em tiras. Tá? Abertura de janelas laterais das melgueiras com inserção de coletores móveis, que é esse que a gente usa aqui, que eu estou passando por aí para vocês dar uma olhada. Aproveitar também já passar, já que o meu tempo é curto, alguns tipos de própolis, se quiser passar, por favor. Aí tem própolis vermelha, tem própolis verde, tem própolis marrom de várias tonalidades, própolis pedaços maiores, pedaços menores, tá? Para que vocês também possam dar uma olhada nisso.
Essa é a janela lateral, então assim que ela fica colocada na colmeia. Ali, ó. A fita por fora, que não interfere na qualidade, mas ela vai evitar a entrada de insetos, né, de ar frio, tá? E manter o condicionamento. Todas com calças e as janelas laterais. A gente chama de caixilha de própolis. Tem adaptação de telas distribuidoras para propulsorização, como aí, ó. Também não usamos mais porque não dá para produzir qualidade. Coletores sobre a última melgueira. Também tenho aqui, com a desvantagem, ó. Pega as 4 faces, mas a desvantagem é que as abelhas vão fazer pedaços de favos, quando é uma época de produção de mel também, tá? Também não gosto de usar. Funciona bem, mas se colocar entre a melgueira e o ninho, vai ter um problema desse espaço. E o que elas vão construir? Vão construir favos, porque a abelha não pula, ela vai tentar fazer as pontes para subir a melgueira. E aí vai ser uma confusão, que vai ter aqueles pedaços de favo no meio, para depois de incomodar na época de colheita. Técnica de estímulo, tá? Esse que a gente usa, que é esse coletor lateral, é bom que você só troca. Você leva o vazio, troca pelo cheio, e aí você faz e coleta o próprio e corta ele, como a gente vai ver para frente aqui, ó. Tá? Cada 10 ou 12 dias você faz então essa colheita, dependendo do teu tempo. Eu, toda vez que eu vou uma apiária a partir da primavera, eu estou colhendo próprio. Eu colho primeiro próprio e depois eu faço todas as outras atividades que eu tenho que fazer nos apiários. Quando é a colheita de mel, primeiro próprio, depois eu faço a colheita de mel. E na melgueira, como nós trabalhamos com melgueiras com 8 quadrinhos, eu não uso arame na melgueira. Só uso um ninho ou no melgueirão. Não há necessidade de arame. Desde que você coloque a cera violada inteira, presa em cima e embaixo. E a fava com 4,5 cm de largura. Trabalha somente com 8 quadrinhos na melgueira. Você trabalha com 20% menos de quadros e com mais rendimento em mel, porque as abelhas vão puxar em quadros mais largos. E os quadros mais largos, os favos mais largos, vão evitar também que às vezes falta de espaço, a rainha suba para fazer postura na melgueira. Evita um pouco, porque você trabalha com favo largo. Quando se produz próprios, em vez de 8, trabalha com 7 quadrinhos. Porque nas laterais, se eu deixar muito próximo, ao invés da abelha propolizar o coletor de própolis, tá? Elas vão propolizar a menor distância, que vai ser da parede aqui até o favo. Menos gasto energético, menos abelhas para buscar. A abelha não faz nada que não seja absolutamente necessário. Beleza? Uso de ferramentas, expor o produto mínimo, ato rigoroso de higiene na colheita. Isso não é só para própolis, não, para qualquer produto apícola. Estamos trabalhando com produtos alimentícios. Nada pode ser feito que não seja, que você não possa usar na sua colmeia, na sua casa. Tá? Colheita dela, ó, retirada do coletor. A gente já faz de uma forma assim, fácil de coletar. Ali já está o coletor, ó, proporizado. Tirou, tá? Coloca em cima, mais. E tem, no mesmo apiário, às vezes você tem própolis de cores diferentes, tonalidades diferentes, viscosidades diferentes, no mesmo apiário, que as abelhas se especializam num determinado tipo de planta também. Né? Explicação para isso eu não tenho.
coloca pacotes plásticos próprios para alimento, tóxicos, né? Acondiciona lá dentro a caixinha, fecha quando for no final do período de colheita, senão você só troca, tira o cheio por um vazio, correto? E anota a origem por apiário, sempre, porque eu já tenho a coordenada geográfica do apiário, anoto o nome, o número do apiário, tá? E as colmeias que eu tenho no apiário, já sei, dos meus apontamentos, porque se tiver algum problema, eu vou saber de onde é que é. Alguma substância estranha, eu vou poder rastrear de onde é. Essa anotação é importante. Então aí, se alguém quiser tirar uma foto, são as medidas padrão desenvolvidas aí ao longo do tempo, a medida nossa da Breia, tá? Existem N tipos de coletores, o coletor inteligente, aquilo que você tem que ir cada 2 dias no apiário, mas quando você trabalha com 1.000, 2.000, 3.000 colmeias, a coisa fica diferente, tá? Depende tudo do tamanho da sua apicultura. E mais um detalhe, né? Apicultor, desculpe o termo, mas é o tipo do bicho inventor, né? Pode ver, não tem um apicultor que faça a coisa igual ao outro. A Alemanha, tive fazendo alguns cursos lá, pelo amor de Deus, naquelas reuniões de apicultores dos alemães, lá você pensa que eles vão se matar. De tanto que discutem que a colmeia deles é melhor, que a dele tem mais espaço, que a outra produz não sei o quê. Cada um inventa uma coisa diferente. Eu prefiro padronizar, é bem melhor, né? Mas o manejo sempre é muito pessoal. Cada um tem um tipo de manejo, desenvolve ao longo do seu tempo de apicultor um tipo de manejo nas suas abelhas que vai atender suas finalidades, tá? 5. 2 minutinhos. Três minutinhos. Aí não, deixamos para 100 perguntas, então. Não, eu sei. Tá, Vou correr mais um pouquinho. tá bom. Tá. Aí então a colheita da própolis é feita então lá no laboratório, lá no entreposto. Não é lá no campo não. Então aí com todos os cuidados que você precisa. Tá? Aí os coletores cheios, o pessoal trabalhando, fazendo a limpeza, a classificação. Tá? Estocagem em câmara fria. Como a gente trabalha com volumes significativo próprio de 15 a 20 toneladas ano, tá? Menos 7 graus, né? De 3,5 a 7 graus, negativo. Todos eles numerados, isso aí tudo próprio em tira, que você pode ver, tá? Caso não seja em refrigeração, você tem que secar, tá? 8% de umidade no máximo, de fungos, etc, mofo. Secadora. Aí o beneficiamento se faz no entreposto, aí para a confecção dos extratos, tudo sempre em inox sanitário, tem que ser, porque é alimento, é produto que vai ser utilizado, correto? Acondicionamento para despacho, isso aqui quando é exportado em natura, próprios bruta, aí ele vai em baldes, com 10 quilos, cada balde é lacrado, tem um lacre, isso é uma segurança para nós e para o cliente. E eu tenho que ficar com a amostra do produto na minha sala de amostras durante o período de validade, mais 6 meses com garantia. Então tudo que sai, 2 anos, né? Tudo que sai, fica a amostra retida durante esse período. Isso aí é regulamento. Observações. Próprios estragam. Aquela cidade que não serve para mais nada, passa o verniz, pinte suas colmeias com ela. Principalmente quem trabalha com captura de enxames. Você der um banho de próprios nas suas colmeias antes e também depois, você vai ter uma facilidade bem maior. Não faço mais captura, eu prefiro fazer meus enxames. Mercado, eu já falei de manhã. E muito obrigado pela paciência de vocês. Me desculpe a pressa, mas estou à disposição
Tá? Se puder deixar isso aqui, depois eu retiro tudo. Pode ser? Pode ser depois, sim. Aí, essa colmeia aqui, eu vou fazer sorteio, vou fazer sorteio dos produtos. Cera violada que eu trouxe da nossa produção, também vou fazer sorteio. E aí eu vou seguir os critérios da casa aqui para fazer esse sorteio de produtos que eu trouxe. Não quero levar muita coisa disso aí embora, não. Tá? Vou deixar tudo por aí. Beleza? E ainda tem sachê no balde aqui, minha gente. Fique à vontade. Parabéns pela palestra, muito obrigada. Desculpa, está pressionando, mas já está bem atrasada no horário. Bom, vamos dar continuidade do Paraná. Vira. Da UTF-PR do Paraná. E o Fabiana, plástico. por favor. A Fabiana vai falar sobre o melhoramento genético de abelhas no Brasil. Panorama